Shabbat Shalom, meus queridos, paz do Senhor Jesus Cristo esteja convosco. O que você prefere, em hebraico ou em português? Judaizado ou, claro, uma mensagem saudando em nome do Senhor Jesus Cristo? Eu sou o pastor Walter e estarei fazendo uma série de estudos ao sábado intitulada Nossa Fé. Veja bem, o que significa o Shabbat Shalom? Isso para os judeus, é guardar o sábado, sem fazer nenhuma atividade, só o repouso, e guardar muitas coisas no sábado, inclusive acender fogo, acender luz e outras coisas mais. Mas temos visto que tem alguns pastores e até mesmo induzido a igreja a guardar o sábado, a não comer carne de porco e outras coisas mais. Estão judaizando a igreja. Por isso que nós queremos fazer uma série de live. Hoje estou fazendo uma gravação, mas a partir de sábado que vem faremos uma série de lives, divulgarei o horário, dizendo por que não podemos deixar judaizar a nossa igreja. Porque a nossa fé é a fé evangélica cristã. Eu costumo dizer que somos cristocêntricos, tem muitos que não gostam disso, dizer que são cristocêntricos. Sim, sou cristocêntrico. Centro sim da minha vida é Cristo, certo? E da fé evangélica é Cristo. E nós queremos usar a Bíblia para mostrar para essas pessoas que não podem tirar a identidade da fé cristã evangélica. Veja bem o que acontece. Se nós permitirmos que a nossa fé perca sua identidade, nós vamos permitir diversas coisas no nosso meio e vamos ter uma igreja futura enfraquecida, sem personalidade, sem autoridade. Há poucos dias eu ouvi um pastor, filho de um pastor de renome no Brasil, dizer que estava decepcionado com um pastor influente que foi ver um estudo dele sobre a reforma protestante. E este irmão disse o seguinte, já é jovem ainda, acho que tem 30 e poucos anos, e ele disse o seguinte, que ele está dando um estudo, uma matéria sobre a reforma protestante, e esse pastor estava aqui na nossa cidade, e foi ver uma aula dele. E esse pastor no final disse para ele, mas você ainda está no passado? Você ainda está defendendo essa posição arcaica da reforma? Queridos, um povo sem passado é um povo sem futuro. Nós não podemos deixar que não somente, a estrutura da nossa igreja, que é o protestantismo, somos protestantes sim, certo? Porque protestamos contra o pecado, contra a idolatria, certo? Contra os velhos costumes, as velhas doutrinas, as velhas leis, possa tomar conta da nossa igreja e descaracterizar. Porque se abrirmos mão, por exemplo, da nossa identidade, aceitarmos, por exemplo, os judaizantes querendo mudar as regras da nossa igreja, nós estaremos aceitando a maldição sobre a nossa igreja. E é sobre isso que eu quero falar com vocês daqui a pouco. Vamos lá. Vamos trabalhar segundo a Bíblia. Eu digo, vocês estão vendo aqui, eu sou judeu. Isso aqui para mim nada mais é com alegoria que não tem nada de influência na minha vida, porque eu sou judeu sim, de descendência. Já pude dizer isso outras vezes, sou um marrano, mas a minha vida hoje eu não tenho pátria, a minha pátria é celestial, certo? A minha pátria foi a mesma que os apóstolos, discípulos do passado definiram, mas eu quero trabalhar em cima do que eles falam, não em cima de alguns teólogos, tá certo? E algumas defesas que eles fazem, sabe? Porque nós usarmos o Velho Testamento é muito bom. Eu prego muito sobre o Velho Testamento, mas eu procuro saber caminhar no Velho Testamento. Mas ele é muito melhor ainda para aquelas pessoas que querem fazer uma igreja inchada, porque ele tem um enredo muito forte, E nós queremos estar no equilíbrio, na sobriedade do Novo Testamento. E eu gostaria até de sugerir para você, nós vamos ter um feriado na segunda-feira, proclamação da República, e hoje, sábado, eu quero iniciar esse estudo e convocar você
Eu estou terminando de ler o Novo Testamento e vou ler todos os anos, tá? E gostaria de dizer para você o seguinte: aproveita esse feriado prorrogado e estude o livro de Gálatas. Você vai ter uma riqueza muito grande de saber por que você tem que defender a nossa fé cristã evangélica. Veja bem o que Paulo fala em Gálatas capítulo 1, versículo 6. Admiro-me de que vocês estejam abandonando, veja bem, rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. Veja bem, ocorre que algumas pessoas estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Perverter o evangelho de Cristo. Veja bem, lá eles já tinham esses judaizantes, né, os fariseus, né? E veja bem, perverter o evangelho de Cristo, mas ainda que nós apareça um anjo do céu e pregue o evangelho diferente daqueles que pregamos, que seja amaldiçoado, como já dissemos agora, e repito: se alguém lhe anunciar um evangelho diferente daquele que já receberam, que sejam amaldiçoados. Vamos parar aí nesse versículo, certo? Mas se você quiser, você pode ler o restante, que tudo vai bater nisso aí. Por isso eu te sugiro: tire esse feriado e estude o livro, né, da Epístola de Paulo aos Gálatas. Volto daqui a pouco. Voltamos para continuar o nosso estudo. Eu digo, a nossa fé é o título do nosso estudo, que é um estudo para defender a nossa fé, que tem sido agredida. Então aqui Paulo diz que as pessoas que tentarem trazer um outro evangelho, que não seja o evangelho apresentado por Cristo e por eles, que elas sejam amaldiçoadas. Está certo. Está certo, porque se você for mais adiante, no capítulo 3 de Gálatas, versículo 10, veja bem o que diz aqui. Todo aquele, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-la. Eu quero que principalmente você que tem uma inclinação de judaizante entender o que quer dizer isso aqui. Não basta você dizer eu sou judeu agora, porque só tem duas situações de você ser judeu: nascer de uma mãe judia ou então se converter ao judaísmo. Então esses meios judeus que têm trazido para o nosso meio, né, a igreja messiânica judaica, estão totalmente errados. Começam a guardar o sábado, não comer carne de porco, levar isso para a igreja, usar o shofar para tocar, achando que vai ter milagre. Eu uso aqui como alegoria, mas veja bem, fazer adoração da arca, da aliança, da réplica. Vocês estão dentro dessa palavra aqui, certo? Porque todo aquele que permanecer a essas coisas estão escritas no livro da lei, para fazê-las e não fazê-las de acordo com o que ensina o Velho Testamento, são malditos. Então você coloca, por exemplo, o equipar na cabeça, o equipar, certo? E faz pela metade só, talvez para impressionar a tua congregação, você se torna maldito. Por quê? Não basta guardar somente o sábado. Você dizer o seguinte: eu vou guardar o sábado e começar a usar, né, Shabbat Shalom, essas coisas, cumprimentar. Veja bem, se você está guardando o sábado hoje, você não pode semear. Você não pode mexer no jardim da sua casa. Você não pode arar a sua terra. Você não pode agrupar feixes de lenha. Você não pode dispersar animais, catar, moer. Você não pode fazer tantas coisas. Então você tem usado essa argumentação, que é um judeu messiânico, porém
você tem deixado de guardar tantas outras coisas quando você guarda o sábado. Você vai cair na palavra, você vai se tornar um maldito, porque você está fazendo esse voto seu pela metade. Você não pode tecer, você não pode desembaraçar lã, você não pode separar duas linhas, você não pode atar, desatar, rasgar, coser. Olha, eu quero dizer para você que você vai ter aqui em torno de 39 atividades que você não pode fazer. Não basta você só descansar não, sabe? Então, se você, que posso estar dizendo aqui, é adepto da lei, mas tem feito ela pela metade, vou ler novamente para você. Todo aquele, veja bem, aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Então isso, a única coisa que você traz é confundir a cabeça dos irmãozinhos da igreja, dos membros da igreja, sabe? Dizendo, eu sou judeu, vai lá pregar, coloca o talite nas costas. Não faça isso. A nossa fé é muito importante. É a nossa fé nos dada pelo Senhor Jesus Cristo. Eu voltarei no próximo capítulo. No capítulo anterior, queridos, eu parei no versículo 10 de Gálatas, capítulo 3, onde eu estou dizendo que você que tem trazido para a tua igreja e tem trazido, inclusive, como eu tenho muitos amigos, eu sou agora judeu messiânico. Vocês têm se tornado maldito por causa disso. E te mostrei aí no versículo 10 e no até o versículo 11 de Gálatas. Mas vamos ler lá o versículo 11. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus. Veja bem, porque o justo viverá pela fé. Versículo 12. Ora, a lei é da fé, aliás, mas os homens que fazem essas coisas, por ela viverá. Entenda bem o que quer dizer. Nós temos que, não é ler a Bíblia, é estudar a Bíblia. Certo? É evidente que você, bem intencionado, recebeu a lei, o Velho Testamento pela fé. Certo? E quem pratica isso vive por ela. Aceita as coisas ali que estão dentro das 613 leis escritas por Moisés, onde permite muitas coisas que não tem nada a ver com o Novo Testamento, que na lei de Cristo não podemos fazer, como tirar a vida, como adulterar, certo? Como fazer outras coisas que não se devem ser feitas, certo? Agora veja bem o que diz o versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Leia aí comigo. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Eu não chamei você de maldito, é a Bíblia que está dizendo. E quando você volta, certo, à lei do Velho Testamento, e não cumpre ela 100%, porque você é um judeu de Araque, sabe o que acontece com você? Você continua maldito, sabe? Você não pode custear em dois pensamentos. No pensamento de Cristo, no pensamento de Moisés, no pensamento dos patriarcas, no pensamento do Velho Testamento. Veja bem aqui, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldito por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. A coisa é tão séria que os fariseus, né, que vocês aí muitas vezes agem como eles, quando querem impor a lei, sabe, em cima da nossa fé, da fé que foi nos dada por Cristo e paga um preço. Veja o que está dizendo aqui. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo maldito por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Eu quero dizer para vocês, você sabe por que Cristo foi colocado no madeiro? Por que o povo gritou, crucifica, crucifica, foi os judeus? Por que os sumos sacerdotes, os fariseus,
judeus queriam que Cristo fosse crucificado. Você vai lá em Deuteronômio, se não me engano é capítulo 21, e você vai dizer que todo aquele que fosse colocado no madeiro seria maldito. É porque isso era lei. Isso era lei. Então não bastava que Cristo fosse morto, não. Eles queriam que Cristo fosse pendurado no madeiro para que ele se tornasse maldito. Mas como Deus faz as coisas muito perfeitas, e Cristo era essa missão de tirar a maldição que estava sobre todos aqueles do Velho Testamento que cumpriam a lei pela metade, ele se fez maldito por nós, por mim e por você. Vou ler outra vez para você compreender. Versículo 13 do capítulo 3 de Gálatas. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Vocês compreendem agora? Se você, por exemplo, hoje tem trazido essa doutrina, a lei do Velho Testamento, para dentro da nossa fé, e tem feito ela pela metade, porque você não é nem judeu nem cristão. Você nem judeu nem cristão, certo? Você tem se tornado maldito. E só uma forma de você deixar que essa maldição não esteja sobre a tua vida, sobre a tua igreja, sobre aqueles que você lidera, porque você tem autoridade espiritual sobre eles. É quando você aceita esse Cristo que se fez maldito por você e por mim por causa da lei. Sabe? Até ele foi vítima disso, não foi vítima porque ele tinha um plano de salvação, a verdade, né? Ele se ofereceu, certo? Por quê? Isso já era lá em Deuteronômio, tá? Na Torá, que todo aquele que fosse pendurado no madeiro. Por isso que eles queriam que Jesus fosse crucificado. Eles queriam. Porque dessa forma eles achariam que todos aqueles que tinham se convertido ao Evangelho de Cristo, ao pacto da nova aliança, pudesse falar: não, esse não é o Cristo não, ele está pendurado no madeiro. Mas você tem tentado trazer isso de volta. Você tem tentado, você que tem judaizado a igreja. E para você que me escuta, a nossa fé é muito linda, a nossa fé é muito maravilhosa. Cristo venceu pelo amor. Levaram milhares de anos escrevendo o Antigo Testamento. Passou-se 400 anos entre o Antigo Testamento e o Novo. E Cristo em 3 anos mudou o mundo. Que Deus te abençoe. Voltarei sábado que vem com mais, vamos dizer, um estudo sobre e um debate para que não possamos deixar que a identidade da fé evangélica, que é a minha fé e a sua, seja manchada e perca a identidade. Um grande abraço, a paz do Senhor Jesus Cristo.